Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio, Enem, mais uma vez juntos, mais uma vez, como o Enem tem cobrado? Cobrado genética. É um dos conteúdos que talvez os alunos mais temem no ensino médio, porque envolve conhecimentos matemáticos. Vamos sempre usarmos a matemática como uma ferramenta que possibilite a resolução dos exercícios. No entanto, o que mais tem sido cobrado é a capacidade de interpretação. Como o Enem cobra questões de genética, acompanhe conosco. É assim que cai no Enem. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então o heredograma está mostrando essa anomalia aqui. Gente, você observa aqui uma mulher com anomalia, uma mulher sem anomalia, um homem com anomalia e um homem sem anomalia. Ó, você tem uma mulher afetada, um homem afetado e aqui uma terceira geração nasceu lá. Então, aqui eram os pais, aqui são os filhos e aqui são os netos, a F2. Tinha uma avó e um avô afetado e lá nasceu uma netinha afetada. Você observa que teve salto de gerações. O que ele diz? O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é o número 10. Ele quer saber, poxa, mas que probabilidade eu tenho de transmitir esse alelo aos meus filhos? Primeiro, gente, essa herança eu posso te afirmar que ela dá em homens e mulheres, então ela é autossômica. Outra, eu tenho pais normais, o 7 e o 8, que produziram um filho afetado. Então ela é autossômica recessiva. Então eu defini que ela é autossômica porque eu tenho tanto homens e mulheres afetados. E ela é recessiva. Então como se fosse um albinismo, uma fenilcetonúria, etc. Então seria o quê? Aqui seria azão alguma coisa, aqui azinho, azinho. Aqui azão alguma coisa, azinho, azinho. Todo mundo que nasceu aqui tem pelo menos um azinho. Ó. Mas como eles são normais, eles são azão, azinho. Ok? Esse indivíduo 11, ele nasceu azinho, azinho. Ele é afetado. Só que o 10, ele quer saber qual é a probabilidade dele transmitir o alelo. Ele quer saber qual a possibilidade dele ter um azinho. Eu sei que ele é azão, certo? Eu sei que o 12 é azão, que o 13 é azão. No entanto, esse 10, tá? O indivíduo 10, ele é filho do 7 e do 8, que são azão, azinho, azão, azinho. Ele quer saber qual é a probabilidade de ele também ser azão, azinho. Gente, aqui vem um cuidado grande que nós temos que ter. Muitos farão assim. Azão, azinho versus azão, azinho. E aí eu posso ter como resposta azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Aí ele fala, não, a chance dele ser azão, azinho, das 4, são 2. Então é 2/4 ou meio a resposta. E o cara vai lá e olha e tem essa resposta. Ele fala assim, não, então é 50%. E quando você vai ver o gabarito, é 67. Falando, não, mas eu estou certo. Não, você errou. É a famosa regra dos 2/3, né? Porque é o seguinte, esse indivíduo aqui, o número 10, ele realmente veio desse cruzamento. Só que tem um detalhe. Ele já nasceu e eu sei que ele é normal. Então eu não vou mais considerar esta hipótese azinho, azinho para ele. Ele já nasceu. Então, na verdade, eu vou considerar que sobraram 3 hipóteses. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Das 3 possibilidades, 2 indicam que ele é o portador. Portanto, se você fizer, né, seria aproximadamente 67%.
que representam os 2/3. Então tome um cuidado, porque aqui ele já nasceu. Se não fosse um heredograma, se fosse calcular a probabilidade, seria meio. Mas como ele já nasceu, nós vamos ter aí 67%. Ok? Então, a nossa alternativa é a letra D. Vamos ver um pouquinho de introdução à genética, portanto. As leis de Mendel e os padrões de herança. Vamos falar primeiramente das autossômicas, que não tem a ver com sexo. A genética é o estudo dos genes e sua transmissão para as gerações futuras. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo, ou seja, é a receita. Aparece lá azão, azinho, isso é o genótipo. É aquilo que você não vê. Então ele representa por letras. Fenótipo, com as características manifestas. Então, por exemplo, a forma, a cor, o tamanho. Mas, a gente podia dizer que o fenótipo é o genótipo, é a receita, mais a ação do ambiente. Por exemplo, você pode ter uma receita de pele branca. Mas aí você vai lá e toma um sol, ficou avermelhado. O teu genótipo não mudou, o teu fenótipo mudou. Fenótipo, portanto, é aquilo que você vê. Genótipo é a receita. Tá? Cromossomos homólogos são cromossomos que pertencem ao mesmo par. Por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos. Desses 23, 22 no homem são homólogos. Tá? E no homem, um par é um par heterólogo, que é o X, que é o Y. Na mulher, todos são homólogos. Então, por exemplo, ó, no par 1, eu tenho um que veio da mãe e eu tenho um que veio do pai. Isso é homólogo. Eles carregam as mesmas características. Um vem do pai, o outro da mãe. E o que são genes alelos? São genes presentes nos mesmos locais dos cromossomos homólogos. Então, eu pego o par 1, que veio do pai, e o par 1, que veio da mãe, nessa posição, nesse locus, ou loci. E eu acho lá aqui o azão, e aqui eu acho o azinho. Então, eu vou verificar que esses dois são o quê? São alelos. Eles ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Indivíduos heterozigotos são aqueles que apresentam alelos diferentes de um gene. Por exemplo, o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho. Indivíduos homozigotos ou puros apresentam alelos iguais. Azão, azão, bezão, bezão, bezinho, bezinho, azinho, azinho. Alelo dominante. Ele vai se manifestar tanto em homozigose, como também ele se manifesta em heterozigose. Então, por exemplo, o alelo dominante, eu costumo dizer que é o irmão mais velho. O irmão mais velho manda quando ele está sozinho em casa e ele manda quando está com o mais novo. E o alelo recessivo ele só se manifesta em homozigose, ou seja, o irmão mais novo só manda quando ele está sozinho em casa. Alguns outros conceitos. Genes codominantes, os dois se manifestam. Por exemplo, tipo sanguíneo AB, Iazão e Bzão. Numa mesma hemácia você tem a proteína A e tem a proteína B. Não se misturam, os dois se manifestam. Tá? Polialelia. Um gene com mais de 2 alelos para o mesmo caráter. Então, exemplo também, para tipagem sanguínea. Para o tipo de sangue, nós temos o gene I. Só que eu tenho o gene IA ligado ao sangue A, o B ligado ao sangue B e o I ligado ao sangue 0 ou O. Pleiotropia é quando um par de genes determina várias características. Então o indivíduo tem o gene tal, tem lá um gene, 1. E a partir desse gene 1 ele tem lá 1, 2, 3, 4 características. Polimeria ou herança quantitativa, quando os genes somam as suas forças para definir um único caráter. E epistasia é quando há interação em que os genes inibem a ação uns dos outros.
um do outro, não uns dos outros, né? A ação dos outros alelos. Vamos ver exemplos. Tá? No heredograma, um homem normal sempre é representado por um quadrado vazado e a mulher por um círculo vazado. Os afetados por um círculo achurado, a mulher, e um quadrado achurado, o homem. Quando o sexo não se tem a informação, a gente coloca um losango, sexo indeterminado. Quando há casamento, a gente coloca um traço entre homem e mulher. Filiação, nós vamos estar conectando aqui, ó. Homem, mulher, nesse caso 4 filhos. Gêmeos verdadeiros ou monozigóticos eu ligo desta maneira, e gêmeos falsos ou dizigóticos nós vamos fazer, né, a representação desta maneira. Então aqui mais uma vez, né, as genealogias todas. Só um pequeno detalhe, o casamento, quando ele é consanguíneo, quando é casamento entre parentes, nós colocamos 2 traços. Tá? Mendel, o pai da genética, né? Ele, na verdade, trabalhando num mosteiro na antiga República da Tchecoslováquia, agora República Tcheca, ele trabalhava, né, era professor também, mas ele trabalhava no mosteiro na horta. E ele fez cruzamentos com várias ervilhas. Né? E a partir ele não formulou primeira e segunda lei. Em homenagem a ele foi feito primeira e segunda lei. Então, olhem só. A primeira lei de Mendel diz que cada caráter é condicionado por 2, ele chamou de gene, 2 fatores. Um deles provém do pai e o outro da mãe. Apenas um dos 2 é fornecido a cada gameta produzido. O que o Mendel queria dizer? Uma característica é formada por 2 fatores, 2 genes. Na verdade, o gene é o seu alelo. Um vem do pai e o outro vem da mãe. Só que na hora de formar os gametas, por exemplo, vou formar aqui espermatozoides. Eu vou ter espermatozoides carregando só o azão e vou ter espermatozoides carregando só o azinho. Porque o gameta só carrega metade. Gente, traduzindo a primeira lei de Mendel, na verdade é a meiose. Para quem não lembra, é assim, eu tenho uma célula, ó, desta maneira. Tem aqui o azão e tem aqui o azinho. Ela quer se dividir, ela duplica o material genético. Fica azão, azão, azinho, azinho. Divide a primeira vez, separa os cromossomos homólogos. Azão, azão, azinho, azinho. Divide mais uma vez, separa as cromátides irmãs. Ou seja, você vai ter aqui o azinho, o azinho, o azão e o azão. Cada característica é formada por 2 fatores. No ato da formação dos gametas, os fatores se separam. Mendel trabalhou com ervilhas. Aqui eu selecionei uma característica. Geração parental ele pegou pura. Ervilha amarela com verde. Quando ele cruzou amarelo com verde, todo mundo nasceu amarelo. O que ele chegou à conclusão? Que o amarelo domina o verde. Verde foi chamado de vezinho, vezinho, genótipo, e amarelo, vezão, vezão. 100% da geração F1 era vezão, vezinho. Quando ele pega a geração F1, os filhos, e cruza com a geração F1, vezão, vezinho com vezão, vezinho, ele tem 1/4 verde. E ele tem 3/4 que são amarelos. Por isso que nós temos uma proporção aqui de 3:1, ou 1:3. Primeira lei porque é uma característica só. Monohibridismo com dominância, o que nós vimos aí. Então a herança continuada por um par de alelos, vou ter 2 fenótipos, o verde e o amarelo. 3 genótipos possíveis, vezão, 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 vezinho e vezinho, vezinho. A proporção fenotípica foi 3:1. A genotípica foi 1 vezão, vezão, 2 vezão, vezinho e 1 vezinho, vezinho. Essa é a proporção genotípica. No acordo da semente de ervilhas, nós vimos que cruzando vezão, vezão, com vezinho, vezinho, em F1 todo mundo é vezão, vezinho. Cruzando F1 com F1, vezinho, vezinho com vezinho, vezinho, temos vezão, 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 vezinho, vezão, vezinho e vezinho, vezinho. Proporção 3:1.
ou 75:25. Quando a dominância é incompleta e quando há codominância. Tá? Dominância incompleta é quando o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os fenótipos homozigoto, ou seja, a mistura de cores. Eu cruzo lá uma planta como boca de leão, como Mirabilis jalapa, Maria sem vergonha, como chama-se vulgarmente, né? Eu pego uma planta e cruzo, por exemplo, uma planta que seja vermelha, tá? E vou cruzar com uma planta branca. E todo mundo que nasce aqui é rosa, uma mistura. Isso é dominância incompleta. Tá? Agora, codominância, quando o indivíduo heterozigoto expressa os dois fenótipos simultaneamente. Como eu comentei há pouco, o indivíduo é Iazão e Bzão. Então ele manifesta tanto o A quanto o B. Ele acaba sendo o AB. Ele não é uma mistura, ele virou um C. Não. Tá? Dominância incompleta na cor de flor de planta, boca de leão. Você pega lá o branco, que é Bzão, Bzão, cruza com o vermelho, que é Vzão, Vzão. 100% nasceu rosa, VB. Quando cruza rosa com rosa, vai nascer o quê? VV, vai nascer VB, vai nascer VB e BB. Você observa aqui, nós vamos ter uma proporção fenotípica e genotípica idêntica. VV, VB, VB e BB. Quantos VV? Ó, proporção genotípica, 1. VB, 2. BB, 1. Quantos vermelhos? 1. Quantos rosas? 2. Quantos brancos? 1. Você observa que a proporção fenotípica e genotípica é igual quando há uma herança incompleta ou sem dominância? Ok? Segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, ela vai falar de um termo-chave, segregação independente. Vai lidar com mais de uma característica, duas ou mais características em pares de homólogos diferentes. Ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o par 1, onde eu tenho o Azão e o Azinho. E no par 2, eu tenho o Bzão e o Bzinho. Não é no mesmo par. Então, a segregação ocorre de forma independente, ou seja, o Azão é independente do Bzão. Vamos lá. Então vamos só simular primeiro aqui. Na verdade, trabalhando com as ervilhas, vamos pegar duas características. Então o Mendel pega lá a cor e pega a forma. Tem que trabalhar duas. Então a cor amarela e verde. Tá? E a forma, tá? Nós temos a forma lisa e a forma rugosa. A forma amarela domina a verde, a forma lisa domina a rugosa. Então, por exemplo, verde, nós teríamos lá um Vzinho, Vzinho, amarelo poderíamos ter um Vzão, Vzão e um Vzão, Vzinho. A forma lisa, nós podemos ter um Rzão, 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 Rzinho, e a forma rugosa, um Rzinho, Rzinho. Tá? Então, se nós pegarmos uma ervilha que seja amarela, lisa, e cruzar com uma verde, rugosa, vamos pegar uma amarela lisa pura. Então vamos ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, versus Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. A filiação 1, todo mundo vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 100%. Tá? Então olha aqui. Ó. Aí aqui no quadro de Punnett, que a gente chama de quadro de Punnett, essa relação, foi feito exatamente isso. Foi cruzado um Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, a ordem não altera, versus um Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Como é que eu faço para ter esse cruzamento? Primeiro eu tiro os gametas. Ó. Ó, quais gametas? Vzão, Rzão, ó, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho. E aqui é a mesma coisa. E quais são as proporções que eu vou encontrar? Gente, uma dica. Toda vez que você vai cruzar dois indivíduos duplamente heterozigotos, a proporção fenotípica, sendo segregação independente, sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1.
Eu vou ter, portanto, 9 que vão carregar pelo menos um gene dominante. Eu vou ter 9, portanto, amarelo liso, que vão carregar pelo menos um Vzão e uma Rzão. Se você tiver dúvida, olha aqui. Ó. Esse, 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 esse. Esse, esse, esse e esse. E conte. 4, 6, 8, 9. Lisa e verde. Vai carregar pelo menos, ó, verde, Vzinho, Vzinho e Rzão alguma coisa. Eu vou ter pelo menos 3, ó, esse e esse. Rugoso e amarelo. Então, vou ter rugoso e amarelo, vou ter Rzinho e, né? Primeiro colocar amarelo aqui, vou colocar só o Vzão na frente. Vzão, Rzinho. Tá? Se você olhar, aqui, ó, são 3. E rugoso e verde, Vzinho, Rzinho, eu vou ter só 1. A proporção é 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Temos essa relação, portanto, do quadro de Punnett aqui representada. Como cai no Enem? A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, ou seja, não tem a ver com o sexo, tanto homens e mulheres podem ter na mesma proporção, e ela é recessiva, ela é dominada, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos como refrigerantes dietéticos informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria. Então, olha aqui, ó. Uma mulher portadora de mutação. Então, ela tem o gene Azinho. Tem 3 filhos normais com um homem normal. Ela casou com um homem normal. Cujo pai sofria de fenilcetonúria. Então, o pai dele era assim. Então, ele também vai ser assim. Devido à mesma mutação do gene encontrado em um dos alelos da mulher. Vamos lá. Então, na verdade, você tem a mulher que ela já teve 3 filhos. Todos normais. E o marido era normal, só que o pai dele era assim. Então, o pai doou para ele o quê? Isso aqui. Então, os filhos, a probabilidade de nascer Azão, Azinho e Azinho. Então, olha aqui. Ó. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação do gene PAH, encontrado em um dos alelos da mulher. Tá? Agora, o que ele quer saber? Faltou aqui a pergunta, né? Na verdade, ele quer saber, né, qual é a probabilidade de ter um próximo filho também afetado. Tá? Qual a probabilidade desse casal ter um próximo filho também afetado? Entre cada filho é uma nova probabilidade. Então, qual a probabilidade de um casal Azinho ter um filho Azinho? É isso que ele quer saber. Qual é essa probabilidade de ser Azinho? 1 em 4, ou seja, 25%. Então, meu cuidado que tem gente que vai achar assim, ele já teve um primeiro, ele era assim, o segundo vai ser assim, o terceiro vai ser assim, o quarto vai ser assim. Gente, isso não é número de filhos, são número de possibilidades. Cuidem para não errar. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados, o tamanho da asa e a cor do corpo. Cada um condicionado por um gene autossômico, não tem a ver com sexo. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. Ó. E a característica asa longa é dominante. Em relação à cor, o indivíduo com coloração cinza é recessiva e preto é dominante. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres, no qual foram gerados 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Não quer o genótipo, quer o fenótipo. Olha aqui. Ó. Você tem, na mosca, tá? Trabalhar com a questão da asa e da cor. A asa pode ser vestigial e longa.
Então, vestigial, Vzinho, Vzinho. Longa, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Cor. A cor pode ser uma cor cinza, Pzinho, Pzinho, ou pode ser preta. Pode ser Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho. Ele cruzou duas moscas assim, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho, versus Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Gente, não precisa fazer grandes cálculos. O que vai acontecer? Vai nascer 9 para 3, para 3, para 1. 9 com pelo menos um Vzão e um Pzão. 3 com Vzão e Pzinho, Pzinho. 3 com Vzinho, Vzinho e um Pzão alguma coisa. E 1 com Pzinho, Vzinho, Pzinho, Pzinho. Ele quer saber quantos nascerão com o mesmo fenótipo. Ou seja, que esses daqui. Ou seja, quantos também terão as asas longas e o corpo preto? 9. 9 de quanto? De 16. Cornélio não entendia o 16. Soma 9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 1, 16. Só que foram quantos? 288. Você vai fazer, obviamente, essa conta. Tá? Então, você pode simplificar, se você quiser aqui. Eu quero simplificar. 9 sobre 8 vezes 144. Eu quero simplificar de novo. 9 sobre 4 é igual a 72. Vai lá, a conta que você quiser fazer. Tá? E vai indo até você chegar à conclusão, que serão 162 indivíduos. Ok? Então é dessa maneira que o Enem tem explorado questões que envolvem primeira e segunda lei. Portanto, é assim que cai no Enem. Mendel cruzou plantas puras de ervilhas com flores vermelhas e plantas puras de flores brancas. Se observou que todas as descendentes ficavam com flores vermelhas. Então a vermelha domina o branco. Neste caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessivo. A explicação oferecida por ele para esses resultados era que as plantas de flores vermelhas da geração inicial P possuíam dois fatores dominantes iguais para as características Vzão, Vzão. E as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais Vzinho, Vzinho. Todos os descendentes deste primeiro cruzamento, dessa primeira geração, tinham um fator de cada progenitor, era um Vzão, Vzinho. Combinação que assegura a cor vermelha das flores. Tornando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão, Vzão das Vzão, Vzinho? Gente, como é que eu vou saber que uma planta vermelha ela é um vermelho assim, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho? Aí a gente chama de cruzamento teste. O que a gente faz? A gente vai cruzar ambos com flores brancas. Se todo mundo que nasceu aqui é vermelho, significa que o parental era Vzão, Vzão. Se nós tivermos aqui vermelho e uma parte de branco, significa que o parental era Vzão, Vzinho. A gente chama de cruzamento teste. Cruzando-as entre si, é possível identificar as plantas que têm um fator Vzinho na sua composição. Cruzando elas entre si, não. Eu tenho que cruzar com uma recessiva. Cruzando com plantas recessivas, as flores brancas e flores brancas. As plantas Vzão, Vzão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas Vzão, Vzinho podem produzir descendentes de flores brancas. Exatamente isso. Então, a letra B já é a resposta correta para a nossa questão. Ok? A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que recebem maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam um eritrócito em formato de foice, daí o nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS, e assim será. Anemia falciforme. Se receber de um dos pais o gene para a hemoglobina S e o outro o gene para a hemoglobina A, ele então terá a doença apenas o traço, ficaria S, e não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que, se vier a ter um filho com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Tá? Então, ou seja, se o indivíduo for azão, ele é afetado. Se for azão, Fzão, ele é normal, porém portador. Azão, Szão. Se ele for Szão, ele é normal. Tá?
Dois casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS, ambos eram assim. Para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Dado um casal é composto por pessoas negras e outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal, com anemia falciforme é. Interessa se eles são brancos ou são pretos, na verdade, se eles são heterozigotos, assim, ó. Probabilidade de ter um azão, um AS e um Szão. Para ter um cara com anemia falciforme, qual que vai ser? Né? Obviamente, de 4, nós vamos ter aqui. Olha só a pergunta agora. Dado que um casal é composto por pessoas negras e outro por pessoas brancas, a probabilidade de que ambos os casais terem os filhos, um para cada, com anemia falciforme é. Então, a probabilidade de um é de 1/4, só que eu quero ambos, do outro é de 1/4. Então, 1/4 vezes 1/4 é 1/16. E se você dividir 1/16, vai dar 6,25%. Ok, pessoal? E dessa maneira nós mostramos para você como o Enem cobra genética. Um grande abraço, bons estudos e eu acredito no seu potencial. Valeu!